admirado com tanta perfeição. O amarelo se destaca no meio da lavoura e alegra o campo, dando um show de encanto e beleza. Uma imagem que pôde ser apreciada por quem passava próximo ao município de Riolândia, a mais de 500 quilômetros da capital paulista. Os 70 hectares de girassol foi a alternativa que o agricultor Antônio encontrou para investir depois da safra do milho. Há 10 anos ele optou por esta cultura por se adaptar facilmente ao clima da nossa região. Uma aliada para garantir a boa produtividade da próxima safra. Além dessa visão maravilhosa que a natureza nos oferece, o girassol é uma cultura, digamos que, delicada. O tempo que uma flor permanece bonita como esta é de no máximo 15 dias. E o mais interessante é a sua utilização para a correção do solo, com importância para a rotação de cultura. E girassol encaixou exatamente nessa rotação do milho, por ser uma cultura de sistema radicular diferente, profundo, e uma cultura que tolera bem a condição de seca, pouca chuva, que é o que acontece nessa época de inverno aqui nessa região. Vantagem que reflete na reciclagem dos nutrientes do solo, porque o plantio do milho, por exemplo, consumiu durante todo o ciclo, o girassol consegue devolver em um curto período. Ele consegue trazer nutrientes para cima novamente, que vão ser usados pela cultura que vem depois. Isso aí normalmente traz aumento de produtividade. Isso aí normalmente traz aumento de produtividade. Você consegue ter ganho de produtividade na cultura que vem depois. E a produção do girassol se destaca pelos diversos benefícios, como a extração do óleo, considerado de melhor qualidade nutricional, fabricação do biodiesel e nas produções de ração, de silagem e do mel. Antônio preferiu comercializar a semente no mercado PET para a alimentação dos pássaros, já que o mercado de óleo não é favorável pela falta de logística na região. E a expectativa de colheita para esta safra é boa, de 1.200 a 1.600 quilos do grão por hectare. Benefícios não faltam, e curiosidades também, como conhecer o comportamento da planta de olhar para o sol, o heliotropismo, um verdadeiro show da natureza. Então, além de pensar nos processos de rotação de cultura, é necessário que a gente pense que para que nós possamos fazer algumas considerações, nós precisamos aí de um fator que é preocupar-se com o solo e preocupar-se também com a adubação desse solo. O solo ideal para que a gente possa utilizar a cultura do girassol é um solo que não possui restrições tanto ao desenvolvimento radicular, como por exemplo químicas, quanto também restrições à adubação, que são restrições químicas. Uma vez que o girassol é uma espécie que acaba sendo sensível ao processo aí de acidez do solo. E para essa correção de acidez do solo, principalmente aqui no caso do cerrado, é necessário que você utilize então algumas variedades que tenham um processo de tolerância à acidez do solo, visto que os sintomas de toxidez por alumínio apresentam-se mais ou menos quando o pH está menor que 5,2, que é comum nos solos do cerrado de maneira geral, quando não calcareados ou quando não há um outro processo aí que a gente possa realizar para fazer isso daí. Algumas necessidades que nós falamos sobre o processo de adubação da cultura do girassol, ela acontece de uma forma muito parecida com outros. Por exemplo, a necessidade de nitrogênio e de fósforos são comparáveis ao do milho, ou seja, estão muito parecidas com a do milho. O nitrogênio, ele acaba sendo um elemento mais limitante à produção, sendo também o mais absorvido e também o mais exportado pelos grãos, como isso daqui, né? Então, o nitrogênio são um elemento mais exigido e também um elemento mais exportado neste processo, falando isso daí. Ele deve estar disponível sempre de uma forma assimilável pela planta, entre as fases de 3 a 5 pares de folha até a floração, que corresponde mais ou menos entre os 30 e os 80 dias após a emergência. Durante o período chuvoso,
durante esse período que nós temos, né, de 30 a 80 dias, de 3 a 5 pares de folhas de floração, até a floração, durante esse período, cerca de 80% de todo o nitrogênio que a planta exige, ele acaba sendo absorvido. Então, isso corresponde a um processo muito interessante. Outro fator aqui, a absorção de grande quantidade de nitrogênio em relação ao fósforo promove a formação de plantas excessivamente folhosas, que acabam prejudicando então a formação de plantas normais. Isso devido aí a um processo de relação que nós temos. Outros fatores aqui, ó, o potássio, ele é o segundo elemento mais absorvido da planta, né, atrás apenas do nitrogênio. Ele atua para aumentar a resistência da planta à seca, às doenças e ao acamamento, uma vez que ele vai dar como característica estrutural uma estrutura mais rígida aos colmos dessa planta, fazendo com que ela possa então, de uma certa forma, né, segurar a barra em caso de ventos ou outros adventos que possam ocorrer de uma certa maneira. O fósforo é igualmente importante nas primeiras fases de desenvolvimento lógico da planta de girassol, principalmente quanto ao crescimento de raízes e posteriormente ao processo de granação, ou seja, o processo de enchimento desses grãos. Acaba sendo muito importante. A absorção do fósforo em relação ao nitrogênio ocasiona plantas com baixa produção e com aquênios com alto valor de teor de óleo, né? Então acaba sendo muito importante também isso daí. Outros aqui que nós temos, o cálcio e o magnésio, ele possui de certa maneira maior exigência que o milho. O cálcio, ele está muito relacionado com o processo de manutenção do crescimento radicular, da integridade da membrana plasmática para que não haja extravasamento do material, e garantir que as raízes de girassol se desenvolvam e possam explorar um volume de solo considerável, dando a ele uma característica que nós temos. Já o magnésio, lógico, está inteiramente ligado ao processo de clorofila, né, que está ligado ao processo de energia. Um fator aqui limitante para a cultura, uma vez nós aprendemos a lei do mínimo, né, que todas as considerações elas podem estar em condições adequadas, mas se você tiver um aí que esteja inadequado, a planta não completa o seu ciclo. No caso do girassol, está relacionado ao processo do boro. O boro, ele tem sido um elemento dos mais estudados, principalmente devido à função da sensibilidade da planta à sua deficiência. O que acontece? A deficiência de boro está associada à acidez do solo, calagem excessiva ou baixos teores de matéria orgânica. Então, quando você tem baixos teores de matéria orgânica, você acaba também tendo um processo de perdas muito relacionados a... Os sintomas mais comuns dessa deficiência, elas aparecem quando as plantas elas estão... Tem um mosquito me picando aqui, ô porcaria. Ele aparece... Os sintomas mais comuns, eles aparecem principalmente nas fases de florescimento e também na fase de enchimento de grãos. Devido ao processo do boro, está relacionado com a fertilidade dos ovos, que seria, então, tornando os ovos inférteis, a falta dele, né? A clorose nas folhas, que é aquele amarelecimento, uma distorção no ponto de crescimento, e crescimento aqui é S, faltou um C, tornando as hastes quebradiças, mesmo que você tenha ali condições de potássio adequadas, e sementes xoxas devido aí um processo de não enchimento de grãos. Aqui no caso, menor que 0,30 ppm de boro na área, aplicar 10 kg de hectare de borax, que possui 11% de boro. Então, se você fazer o cálculo aí de fertilidade, você vai descobrir quanto que essa porcentagem aí ela dá. Se você for ver a exportação de nutrientes aí, olha para a gente poder perceber. O tanto que nós temos nos grãos, 23%, 18% aqui nos restos culturais, de quilos, desculpa, 12 quilos, 23 quilos. Nas partes da planta, nos grãos, boro, cobre, ferro, molibdênio, óleo boro, né, 123 nos restos culturais. Olha, muito alto esse valor comparado com outras culturas aí que nós temos.
Quanto à questão de nutrição, para o seu desenvolvimento completo, a poda de girassol ela necessita de 40 a 60 kg por hectare de nitrogênio, de 40 a 80 kg por hectare de P2O5, né, que dá mais ou menos 20 a 130 kg por hectare, de potássio, né, dizendo assim, 40 a 80 kg de, 40 a 80 kg de fósforo na forma absorvida de P2O5, então dependendo da fórmula vai ser de 20 a 130 kg por hectare, de 40 a 80 kg por hectare de potássio e de 1 a 1,5 kg de boro. E, claro, aqui a gente coloca aqui pelo menos 30% de N na base, uma vez que o elemento mais responsível dele, né, mais exigido é o nitrogênio, então você tem uma necessidade maior de ter nitrogênio. Quanto à questão dos macronutrientes aí para a produção de uma tonelada de grãos, olha para a gente ver. Quanto à questão de nitrogênio, comparado com as outras culturas como soja, milho e trigo, ela fica comparativamente muito próximo da de soja, com 79,83. De fósforo, 9,8. A maior exigência de fósforo dentro das culturas comparadas, seja soja, milho ou trigo. De potássio, olha só, 49,5 quilos ou gramas por quilo de exigência para uma tonelada de grãos, muito mais que outros. Aqui, de cálcio, 30,3, muito mais exigente, então, do que as outras culturas dentro do processo. Aqui também, ó, comparado aí aos micronutrientes, o boro, olha, soja 55, milho 18, trigo 20 mg por quilo, girassol 64, maior que todas. Ferro já é menor, né, do que comparado, por exemplo, com soja. E zinco também aqui é super, hiper, mega exigente em termos de zinco, cobre e manganês. Então a gente tem esse processo aí. E eu convido então você a fazer as suas atividades aí no portal para ficar show de bola.